Vamos falar sobre escolha de nicho e o conflito entre a razão e a emoção nessa escolha que tanto deixa a gente travada, paralisada, com conflitos internos, né? Aquela confusão de que caminho eu sigo. Eu tenho diversas especializações, diversas habilidades, diversos interesses, diversas paixões e não consigo decidir para que caminho eu vou. A escolha do nicho é vendido como algo 100% racional. Você tem que primeiro definir o mercado que você vai atuar. Não tem a ver com você. Eu já ouvi isso, né, de gurus de marketing e tal. Não tem a ver com você, tem a ver com o público que você quer alcançar. Primeiro veja qual é o problema que você resolve e o mercado que você quer trabalhar, né, diante das dores do público. E não tem a ver com as suas especializações, com o que você gosta, mas sim com o que o mercado precisa. E isso doía o meu coração. Saber disso, né? Ter essa afirmação ali 100% racional. Eu falei, mas tá, e as minhas pluralidades, onde fica? Onde ficam, né? As minhas paixões, as minhas habilidades, os meus interesses. Onde eu coloco isso? Jogo no lixo e escolho apenas um nicho estratégico, 100% racional, só visando dinheiro e retorno de views, de inscritos, de etc., de números, só pensando em algoritmo. A gente precisa realmente ouvir somente a razão e deixar todas essas nuances nossas, que nós somos multipotenciais. Eu vejo que tem uma intensidade muito grande de sentimento, de intencionalidade, né? Nós temos aquela sensibilidade que é tão bonita, é tão autêntica, e a gente não deve se encaixar em uma caixa, em um rótulo, em um nicho, um mercado específico. E aí eu ouvi dizer há um tempo atrás, né, tem rolado muitos vídeos no YouTube falando você é seu nicho. A princípio eu falei, mas isso não funciona, porque o nicho é uma coisa que é um mercado, né? Você tem que escolher se você quer falar sobre beleza, ou se você quer falar de desenvolvimento pessoal, se você quer ir pro ramo de entretenimento. Então, assim, são nichos que o YouTube, né, a plataforma que você tá, principalmente o YouTube, né, aqui eu falo mais sobre o YouTube, ele vai definir para que público ele vai enviar seus conteúdos. Aí falar, você é seu nicho, dá a impressão de que você tem que postar qualquer vídeo, qualquer coisa que você tá afim. Essa semana eu li um livro sobre, sei lá, filosofia, eu vou começar a falar sobre filosofia. Aí na semana que vem eu li um livro de fitoterapia, vou começar a falar de fitoterapia. São os meus interesses aqui, né? Não casa, você tem que saber amarrar o negócio. Já vamos chegar lá, tá? E aí eu fiquei nesse conflito quando eu fui definir o nicho que eu iria trabalhar atualmente agora, né? Eu já venho de alguns nichos e esses nichos, eles deram frutos, mas se encerraram e tudo bem. Eu trabalho assim em projetos, né? Durante alguns anos eu trabalho, dá frutos, eu não me vejo mais naquilo, eu começo outra coisa do zero, sem nenhum problema. Isso daí é um perfil muito dos multipotenciais, né? Aí quando eu fui definir este nicho aqui, eu fiquei nesse conflito. E foi uma coisa muito angustiante. Eu fiquei com muita ansiedade, me sentindo muito culpada. Por que eu sou assim? Eu não consigo encontrar um nicho, uma estratégia. Por que eu não sou prática? E era assim, um martírio pra mim, sabe? Eu comigo mesma. Eu me machucava com os meus pensamentos, com as coisas que eu falava, assim, por que você é assim? Por que você não é mais prática? Você é muito confusa, muito complicada. E daí pra baixo, né? Até que eu entendi que a gente deve unir a razão, né, a nossa essência, a nossa autenticidade com a estratégia. Não é uma coisa ou outra, a gente deve unir. Só que devemos unir de forma estratégica, né? De forma que a gente analise o que a gente pode trazer, o que a gente deve deixar um pouquinho de lado,
Como a gente vai fazer com que tudo isso se integre e se torne uma coisa que tenha sentido, né? Porque senão vira uma bagunça, uma salada de fruta. Eu sempre penso nisso, né? Salada de fruta. Eu não quero que os meus conteúdos virem uma salada de fruta. Tem que ter uma intencionalidade, um porquê, uma razão para estar existindo, não um motivo. E tudo tem que se encaixar. O conteúdo desse vídeo foi inspirado em um trecho deste livro aqui que eu comprei na Espanha, que traz 366 reflexões para estar presente. E aí, eu abri uma página que me inspirou a gravar esse conteúdo, né? Eu trouxe para o nosso contexto da escolha de nicho, porque eu achei interessante. E neste trecho, eu vou deixar aí na tela para que vocês possam ver, fala dos 30 centímetros. 30 centímetros entre a razão e a emoção. O coração aqui representado como uma figura metafórica, né? Porque a gente sabe que as emoções acontecem no cérebro, mas o coração, ele tem sim a sua participação em relação a nos regular para que a gente tome decisões mais conscientes e mais acertadas, para que a gente possa unir a razão e a emoção. E aí fala, né, da distância, os 30 centímetros é a distância entre o cérebro e o coração, tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Parece que tem um mar dividindo a nossa razão e a nossa emoção em certos momentos que a gente fica nesse conflito. Enfim, que são figuras mais poéticas, né, assim, linguagem mais poética, mas dá pra gente tirar uma reflexão e pensar a partir disso, né? É o que propõe o livro. E aí, aqui embaixo tem um trechinho que me deixou um pouquinho incomodada e eu fui pesquisar. Fala sobre uma pesquisadora, uma investigadora da consciência e matemática, que se chama Anne Mark, e que ela explicava em uma entrevista que o coração contém um sistema nervoso independente bem desenvolvido com mais de 40 mil neurônios. E isso permite... essa parte aqui que me deixou incomodada. Isso permite o coração tomar decisões independentes do cérebro. Falei, como é que é isso? Não faz sentido nenhum. Vou chegar à conclusão disso, né? O porquê que eu tô falando sobre isso. O pensamento, ele gera emoção. Tudo que você pensa, seja positivo ou negativo, vai gerar uma emoção. Você pode ver, você tá assim, você tá fazendo uma coisa automática, sei lá, varrendo a casa. Aí você tá varrendo a casa, sei lá, passando seu aspirador. Aí daqui a pouco você tá fazendo uma tarefa automática e você começa a pensar em coisas. Se você começa a pensar em coisas positivas, o que acontece? Você sorri. Você dá uma gargalhada, às vezes do nada. E a pessoa que tá do lado fala, o que aconteceu? Tá rindo por quê? Não lembrei de uma coisa. Então isso vai te gerar uma emoção. Uma emoção de felicidade, uma emoção de humor, né? De você rir de uma coisa engraçada que aconteceu. Enfim. Por mais que você não esteja vivenciando aquilo na hora, o pensamento te traz essa emoção ali. É uma emoção ali real. Se você pensa em algo ruim, algo que te deixe com ansiedade, de repente algo que está te angustiando, te causando medo, te causando essa paralisia, né, que é a escolha do nicho, eu me vi muito em um momento da minha vida, em vários momentos da minha vida, com esse peso da escolha, com esse peso da decisão, e quando eu pensava, eu tava ali, tipo, agora eu não quero pensar nisso. Quando eu pensava, já começava a me dar enjoo. Não dá enjoo? Quando a gente fica com aquele peso, com aquela ansiedade, dá enjoo, dá mal-estar. Aí você começa a suar, o coração começa a bater mais forte. E aí o que acontece? Emoção negativa, né, que vai sendo ativada. Essa emoção, ela acelera o ritmo cardíaco. Eu vou deixar um esquemazinho aqui na tela, tá? A gente vai acompanhando juntas. O ritmo cardíaco envia sinal para o cérebro e o cérebro ajusta o foco, os impulsos e a tomada de decisão. Então o coração, ele não pensa por você, mas quando ele está desregulado, ele impede você pensar direito. Então, é extremamente importante que a gente esteja em paz, com o nosso coração, com o ritmo cardíaco tranquilo. Por isso que a gente fala muito sobre respiração, meditação. A gente não, eu quase não falo sobre meditação, né? Não é uma prática que eu
tenho no meu dia a dia, assim, né? Não é algo que eu faço no meu dia a dia, mas eu medito de outra forma, que é através da escrita. Então, eu tô ali escrevendo, fico de boa com meus pensamentos, então é uma forma como eu me vejo meditando, sabe? E aí, quando você tá nesse estado mais tranquilo, mais sereno, a gente consegue tomar decisões mais acertadas, unindo nossas emoções, né? Porque se a gente toma decisões só baseadas na emoção, a gente age com impulso. Se a gente age somente com razão, estratégia, pensando somente em dinheiro, pensando somente em ganhos materiais e tudo mais, a gente se torna uma pessoa fria. E em algum momento, pessoas como nós, que somos apaixonadas, sensíveis, criativas, a gente vai entrar num estágio aí depressivo, porque isso não é da nossa essência. Eu vou trazer um caso aqui de uma pessoa que quem é da antiga deve lembrar, que é a Gabriela Smith, uma amiga minha desde a adolescência, e ela também é uma pessoa multipotencial, assim como eu. É a minha gêmea. Então, a Gabi, a gente sempre brinca que nós somos gêmeas, porque nós temos muita semelhança física, mas também temos semelhança na forma como a gente enxerga o mundo, na forma como a gente se expressa. Os nossos padrões internos são extremamente parecidos. E o que é padrão interno? Eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam ver. Essa primeira coluna tem trazendo toda a essência de como a pessoa se expressa, do que é extremamente essencial para que ela se sinta satisfeita em tudo que ela for fazer na vida, independente da atividade profissional que ela esteja exercendo. E aí aqui tem o sentimento ativado, né? Esses padrões internos, eles ativam esses sentimentos, que é a última coluna, né? Na mesma linha é o que está associado, né? É o que está linkado. Por exemplo, a execução com excelência ativa o orgulho, né? A pessoa se sente orgulhosa de si mesma, o profissionalismo, que faz ali com maestria, né? A gente tem esse perfeccionismo, que às vezes é um pouco ruim, mas nós somos detalhistas, nós gostamos de um trabalho bem feito, com muito carinho, né? Então, empatia, etc, né? Aí vocês podem dar uma olhada aqui. Então, nós temos padrões internos e os sentimentos ativados muito parecidos, uma com a outra, né? A forma como a gente enxerga o mundo e tudo mais. Eu trouxe ela porque ela é muito parecida comigo, mas eu queria trazer uma outra perspectiva de uma pessoa que escolheu outro ramo para atuar. Então, eu tenho uma vivência e Gabi tem outra vivência. Então, eu queria trazer uma pessoa que, por mais que seja parecida comigo, ela escolheu outro caminho, outro rumo. E qual foi o caminho que a Gabi escolheu? Ela escolheu a música. E ela não precisou escolher entre a razão e a emoção. Ela conseguiu integrar todos esses padrões internos, todos esses sentimentos que ela precisa ativar para se sentir feliz e satisfeita, com uma expressão autêntica, que ela consiga dizer: eu faço isso e isso me completa, né? Consigo botar minhas emoções expressando aqui através da música. E eu, por exemplo, consigo trazer as minhas expressões através dos meus roteiros, dos meus vídeos, da minha comunicação. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, então é a forma como eu me expresso. Eu trago, assim, tipo, trechos de livros e consigo tirar uma reflexão disso aqui. E isso acontece também na música. A pessoa cria, né? Ela compõe, ela coloca isso em palavras, ela traz aí linguagens metafóricas e consegue trazer através de uma poesia cantada a expressão que ela queira passar, né? Um sentimento ali, uma ideia, uma visão de mundo. Então ela conseguiu utilizar a emoção para guiá-la com propósito e integrar a razão com a emoção. Como ela fez isso? Foi uma longa trajetória e muito autoconhecimento, né? A gente estava conversando sobre isso e ela falou: Tati, foi um processo aí de muitos cursos, mentorias, trabalho de mentalidade, foi todo um processo para eu chegar aí nessa decisão. Eu vou deixar o canal da Gabi aqui para vocês poderem conhecer. Ela conta um pouco da história dela, da trajetória, e ela vai colocar mais conteúdos lá, mais vídeos. Ela também tem um Instagram dela, então vocês podem dar uma olhada e conhecê-la.
E agora, nessa última sessão do vídeo, onde eu trago as soluções e as conclusões, e como a gente pode seguir esse caminho que a Gabi conseguiu escolher o nicho dela, assim como eu também consegui escolher o meu nicho. E para isso, trago o framework aqui, como conciliar a razão com a emoção. Primeiro, escute mais antes de agir. Desenvolva a presença para perceber o que você sente. Pessoas multipotenciais, elas têm, nós, né? Me incluo nessa também. Muitas ideias. Ó, o raciocínio é assim, ó, pensamento muito acelerado, muito rápido. Nós temos muitos estímulos, né? Nós somos pessoas sensíveis. Pessoas sensíveis, elas são mais predispostas a ser mais estimuladas. Nós temos muitas vontades, né? Nós temos muitas paixões, interesses, vontade de aprender e o tempo inteiro com aquele fogo de estar aprendendo mais e mais. Então isso acaba muitas vezes fazendo com que a gente haja por impulso. A gente fica naquela empolgação, a gente quer fazer, quer acontecer, né? E gera ansiedade. E aí, a conclusão disso é que a gente acaba tomando decisões não alinhadas com a estratégia, com tudo isso que eu acabei já de explicar neste vídeo, né? Aí a gente não toma decisões sustentáveis, no meio do caminho a gente desiste, porque a gente se sente frustrada. Ai, não era isso que eu queria, porque a gente não analisou, não pensou e não se escutou antes de agir, tomar a decisão. E aí, como é que isso funciona na prática? Crie pausas antes de decidir, pratique atenção plena. Inclusive, eu tenho um livro, tá lá embaixo. É um livro de mindfulness. Mindfulness são meditações, são exercícios que você pode utilizar para você praticar essa atenção plena, para que você possa se escutar, para que você possa se conectar com você mesma. Eu quero muito praticar isso no meu dia a dia. Então, estou comprando livros, estou estudando sobre isso para que eu possa estar cada vez mais conectada comigo mesma. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Apesar de eu já fazer isso com a escrita reflexiva, mas eu acho que eu posso explorar ainda mais. Eu falei aqui que uma forma de me conectar comigo mesma é escrevendo. Então, escrita, para mim, foi um dos divisores de água em relação a como eu lido com a minha ansiedade. E eu trago a escrita aqui também como uma sugestão para que vocês possam ajudar ali a integrar o pensamento com o sentimento. Como a gente tende a pensar demais, sentir muito, a gente precisa organizar todos esses pensamentos e entender esses sentimentos. E a escrita é extremamente importante. Pode ser escrita livre ou escrita através de prompts. Prompts seriam perguntas ou afirmações ou qualquer coisa do tipo para te direcionar para o que você deve escrever, né? Às vezes a pessoa, mas o que eu vou escrever? E fica com aquele bloqueio ali em frente à caneta e o papel em branco. Então, o prompt te ajuda a destravar essa atividade e você conseguir já começar a escrever por algum caminho. Há uma frase que vai sustentar aqui todo o nosso vídeo, né? Todo o tema do nosso vídeo, que seria: use a emoção como guia e a razão como ferramenta. Uma não vai anular a outra. E o que acontece é o seguinte: por que a gente deve se agarrar a essa frase? Porque nós mulheres, né? E eu falo para a maioria do meu público aqui é feminino, nós fomos ensinadas, ou inconscientemente a gente tem isso dentro de nós, que as emoções atrapalham as decisões, né? Porque assim, quando a gente pensa em pessoas bem-sucedidas e tal, a maioria, isso é um contexto histórico, né? De um... Não tô falando somente da nossa geração ou qualquer coisa do tipo, eu tô falando assim, um contexto mais amplo. Homens, eles são mais frios, mais racionais, não se levam através de emoções, não expressam muito as suas emoções e acaba que os homens, eles têm essa figura que representa essa força, essa fortaleza de que faz, acontece, é bem-sucedido. Não tem um pouco disso? E aí acontece que a gente se culpa, a gente se sente reprimida,
a gente gera questões de dúvidas, assim, será que eu sou muito emocionada? Será que eu sou muito sensível? Devia ser mais prática? E isso acabou me causando essas dúvidas, sabe? Esses conflitos, porque, assim, criadores de conteúdos, eu acompanho muitos homens também, né? Criadores de conteúdos, e vejo, assim, como eles são práticos e não são tão, ai, tão complicados, assim, como eu. E aí, às vezes, eu ficava pensando, ai, será que é isso que falta em mim? Será que as minhas emoções acabam, ai, confundindo muito a minha razão, né? As minhas decisões racionais? Mas não, na verdade a gente não pode anular, né? A gente deve usar a emoção como guia e a razão como ferramenta. E como seria isso? A gente deve fazer uma lista com 2 colunas. Uma seria a emoção e a outra a razão. Então, na emoção a gente pode escrever por que isso importa para mim. E na razão, como posso estruturar isso na prática. Isso evita o autoabandono e também a impulsividade por escolher de forma emocionada. Bom, agora pra gente finalizar, né? Escolha algo central que te represente. Eu sei que não é simples, não é fácil, mas a gente deve fazer uma escolha. Talvez a gente leve um pouco mais de tempo para poder pensar nessa escolha. A gente precisa de mais ajuda, mas para algumas pessoas é mais... Por mais que ela tenha várias paixões e vários interesses, é mais fácil dela chegar à conclusão. Para outras, não. E aí cada um tem seu ritmo, né? Tem o seu tempo para poder encontrar essa decisão, esse pilar principal que você vai ter como atividade, certo? Ou tem perfis de multipotenciais que conseguem levar 2 projetos ao mesmo tempo, né? No caso da criação de conteúdo, que é o que eu falo aqui, para esse contexto, você pode ter 2 canais ao mesmo tempo. Eu já tive 2 canais ao mesmo tempo, que foi o canal de entretenimento com vídeos infantis e o meu canal de vlog, de estilo de vida e tudo mais, que eu gostava ali de expressar as minhas pluralidades. Mas eu vi que em um tempo, assim, eu fazendo tudo sozinha, ficava muito complicado. Então eu tive que fazer escolhas na minha vida. Mas se você tiver mais pessoas trabalhando com você e dá para isso acontecer, também por que não? São perfis diferentes de multipotenciais. Eu prefiro trabalhar numa coisa por vez, mas trazendo todas essas minhas nuances, para que eu possa utilizar a minha expressão criativa, a minha essência no trabalho que eu estou desenvolvendo naquele momento. Porque se não for assim, se for uma coisa muito automática, repetitiva e só aquilo, não dá. Eu tenho que me expressar de outras formas, outros formatos, outras... É assim que eu me vejo fazendo as coisas. Pra gente escolher algo central, não é simplesmente, sabe, tipo assim, dune ter. Isso não funciona, né? A gente precisa pensar assim com a razão nesse momento. A gente tem várias emoções, não é uma escolha aleatória. Então, para aplicar isso, a gente poderia pensar em fazer a seguinte dinâmica, que seria: qual paixão você sente que poderia ser o eixo profissional agora? Aí você lista as suas outras paixões. Pergunte-se como posso expressá-las nesse caminho, mesmo que não sejam o foco. Em algum momento, eu pensei, eu amo tanto ler, eu gosto tanto de livros, seria legal se eu fizesse um conteúdo de como eu leio, né? Tipo assim, rotina de leitura, hábitos de leitura e tudo mais. Coisas desse tipo, né? Como eu sei de uma pessoa que não lia, quase não lia. Li, assim, sempre li, desde a adolescência, mas não era aquela coisa de ler vários livros no ano. E para uma pessoa que tem esse hábito de leitura, gosta de ler ficção, coisa que eu não gostava, eu gostava de ler autoajuda. E aí eu pensei, será que seria viável criar conteúdos de leitura, falando sobre livros e tal? Aí depois não. Eu posso utilizar livros como uma das ferramentas para passar o meu conteúdo, me expressar. Mas não necessariamente o meu nicho precisa ser livros, mas ele é uma ferramenta. Basicamente, todos os meus conteúdos são baseados em livros, ou então em vídeos que eu assisto, ou vivências da minha vida.
Depois que a gente faz esses exercícios, a gente se sente muito mais alinhada com as nossas escolhas. A gente pensa, tipo, agora eu vou tirar um tempo pra mim, vou fazer esses exercícios, vou me conectar comigo mesma, vou pensar de forma mais calma, né, desacelerar meu coração, tentar fazer com que as minhas emoções e os meus pensamentos, né, meus pensamentos e sentimentos, emoções, razão, se integrem e que nada fique de lado, que eu consiga me manifestar os meus sentimentos, a forma como eu vejo o mundo, consiga trazer o meu próprio nicho, né? Você sim deve escolher um mercado para atuar, mas você pode ser autêntico na forma como você vai se expressar, como você vai levar esse conteúdo para as suas redes, né? Sendo YouTube, Instagram, TikTok, quer que seja. Vocês sabem que eu sou fã do YouTube aqui, né? A minha história foi toda baseada em YouTube. Então, às vezes eu puxo sardinha pro YouTube. Bem, ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar também sobre esses assuntos da multipotencialidade. Vou trazer um pouco de como foi para mim lidar com esses conflitos, de ter que ficar se justificando, da pressão que as pessoas que têm a cabeça mais tradicional, elas colocam em nós, que somos multipotenciais, e que a gente se cansa de ficar se justificando, que as pessoas não entendem a gente. Vou trazer aqui uma história real que aconteceu comigo. Então, inscreva-se no canal para que você não perca nenhum vídeo dessa série aí dos multipotenciais que eu tenho trazido, da criação de conteúdos para multipotenciais. E a gente se vê no próximo vídeo.